Você ouvirá agora uma mensagem do Ministério Mevan Gravataí. Abra o seu coração. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Queria pedir perdão para os irmãos por me meter agora naquilo que Deus já está fazendo aqui. Queria pedir perdão por me meter naquilo que o Senhor já está fazendo nesse lugar. Muito obrigado, Senhor. Ah, Jesus. Romanos 8,19 diz que a ardente expectativa da criação, a ardente expectativa da criatura aguarda com vívido anseio a manifestação dos filhos de Deus, porque são os filhos que vão trazer a dignidade de novo para a noiva, são os filhos que vão manifestar a santidade da noiva, são os filhos que vão tirar a noiva da mão daqueles que estão abusando dela. Paulo disse que no final dos tempos as pessoas fariam negócios da igreja. Queridos, a gente teve aqui um tempo de adoração. E talvez por aquilo que nós já estamos acostumados, viria o momento da oferta. E essa é a parte chata do culto. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu falo de uma dignidade que nós fomos escolhidos para trazer de volta a noiva. Por mais que a gente tenha chegado a um entendimento, ao pouco de um entendimento daquilo que Deus quer para esse tempo, nós precisamos manifestar isso. Nós precisamos tornar essa visão clara para a igreja, de que o Senhor levantou filhos nesses últimos tempos para manifestar a dignidade, a justiça da sua noiva, a santidade da sua igreja, o verdadeiro sentido da eclésia, o verdadeiro sentido daquilo que Deus quer, o verdadeiro sentido do propósito de Deus ter gerado eu e você nessa terra. Deus tem trazido coisas pontuais para mim e para você nesse tempo. Deus tem liberado coisas para mim e para você nesse tempo, que nós esperamos durante anos. É como se nós fôssemos águias criadas no meio de galinhas. Só que o Senhor tem nos levado ao mais alto penhasco, e o Senhor tem nos atirado de lá, para que nós venhamos a resgatar a nossa identidade de águia. O Senhor tem nos jogado junto com as galinhas, para que nós venhamos a lembrar que nós somos águias, para que nós venhamos a lembrar a identidade que o Senhor nos deu. O Senhor tem nos levado aos mais altos lugares, e quando eu falo de altos lugares, eu não falo de unção, eu não falo de revelação, mas eu falo de tribulação. O Senhor tem nos espremido para tirar o óleo lá de dentro. O Senhor tem nos espremido até a última ponta,
para que a gente entenda que tudo que a gente necessita não está fora, mas já foi colocado aqui dentro. O Senhor tem colocado um entendimento no nosso coração nesse novo tempo, como a Tamires falou aqui para nós. Um entendimento aonde aonde Moisés, quando queria ter contato com o Senhor, Moisés subia ao monte e de lá ele buscava algo e trazia para o povo. Nesse novo tempo, Deus tem tirado do nosso entendimento essa mentalidade velha de Moisés e tem colocado em nós a mentalidade, o entendimento do que Jesus fez com Paulo. Jesus pega, derruba Paulo do cavalo, deixa Paulo 3 dias cego, para que Paulo entendesse que tudo que ele necessita agora não estava fora, mas já estava aqui dentro. Só havia uma maneira de Paulo reconhecer que tudo que ele necessitava não estava nos homens, não estava fora, não estava nas referências, por melhores que elas sejam, mas estava tudo aqui dentro. Só existe um momento, só existe um jeito de o Senhor fazer com que você enxergue que Ele colocou o Espírito dEle dentro de você, é te espremendo, te cegando, te colocando em lugares hostis, te colocando em lugares de aperto, te colocando em lugares onde você não sabe conviver com a situação, te colocando em lugares onde você necessita buscar e clamar por um socorro do céu. Então isso cega o seu entendimento para as coisas visíveis. Você fica cego e você olha para dentro e diz: Senhor, só de Ti agora, só de Ti agora, só por Ti. Chegou um tempo, Senhor, onde eu já fui em todas as pessoas que o Senhor mandou eu ir, onde eu já fui em todos os lugares que o Senhor mandou entrar, e nada preenche. Então o Senhor fala: entra no teu quarto e fecha a porta em secreto, porque é em secreto que eu vou me revelar. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, no capítulo 12, no verso 41. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Marcos, no capítulo 12, no verso 41, diz assim: E Jesus, foi sentar-se em frente ao local onde eram depositadas as contribuições financeiras e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de coleta de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Foi então que uma viúva pobre se aproximou e depositou 2 moedas bem pequenas de cobre, e portanto de bem pouco valor. E chamando para perto de si os seus discípulos, Jesus lhes declarou: com toda certeza vos afirmo, que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os demais ofertantes. Porquanto todos eles ofertaram do que lhes sobrava, aquela senhora, entretanto, da sua penúria, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Até aí. Todas as vezes que eu e você, nós escutamos essa palavra, a nossa essência humanista, nosso olhar humanista, visual e materialista, e até a própria religião lançou isso sobre a gente através de uma demagogia.
pegamos essa palavra e sempre levamos ela para o lado material, para o lado financeiro, para o lado do dinheiro. E em vários cultos, nós, aqui também, porque isso também quer dizer sobre finanças. Mas não é a essência dessa palavra que Jesus falava. Muitas pessoas pegam essa palavra e manipulam ela, dizendo que você tem que dar tudo que você tem. Que você deve pegar o seu dinheiro, todo o restante que está sobrando, e você deve depositar numa caixa física de oferta. Esse é o entendimento daqueles que ainda não conseguiram compreender o coração do Senhor. Porque nós sabemos que durante o trilhar do Senhor por essa terra, por mais material que o Senhor usasse as coisas, por mais material e visível que o Senhor usasse algumas situações, o Senhor sempre estava falando em um âmbito espiritual, nos ensinando e lançando fundamentos que serviriam de base para os nossos conflitos, para os nossos confrontos e para tudo aquilo que nós viveríamos no dia de hoje. Então o Senhor, nesse momento, Ele pega do lado da caixa de ofertas e observa aqueles homens ricos lançando uma grande quantia em dinheiro. E o Senhor observa uma viúva pobre que lança ali 2 moedas de cobre. E Ele disse: essa mulher, ela depositou nessa caixa tudo quanto ela possuía. Tudo. O Senhor disse: todo o seu sustento. Só que nós sabemos que Deus não vê como o homem vê. Por mais que o Senhor, em um âmbito físico, olhava para aquelas moedas, em uma realidade espiritual, o Senhor olhava para o coração daquela mulher. E se o Senhor, que sonda e olha o mais íntimo do coração, diz assim: essa mulher, ela deu tudo que ela tinha, tudo que ela possuía, todo o seu sustento, por acaso o Senhor estaria comparando essa mulher com 2 moedas de cobre? Por acaso o Senhor estaria comparando o preço de uma mulher, o valor de uma mulher, com 2 moedas de cobre? Agora eu faço outra pergunta. Que pessoa em sã consciência, sem fé, sem esperança, sem ter o entendimento de quem Jesus era, depositaria em uma caixa todo o seu sustento, sem ter a confiança necessária de que o Senhor proveria as suas necessidades? Que pessoa sem a fé necessária, sem a confiança necessária, sem o entendimento da identidade de quem Cristo era naquele momento, depositaria ali todo o seu sustento, colocando em risco o Senhor virar as costas para ela e dizer que ela não tinha dado nada, porque Ele vira as 2 moedas de cobre que ela teria depositado naquela caixa? Mas o Senhor sondou os corações, e é esse o entendimento que os filhos precisam ter nesse dia. Nós não precisamos, nós não podemos mais medir as coisas pelo físico. Nós não podemos mais medir as pessoas pelo que elas fazem, pelo que elas não fazem. Nós precisamos pedir para o Senhor um entendimento celestial, de sondar os corações e ver o valor que o coração tem. O Senhor olhou a fé dessa mulher. O Senhor olhava, no momento que ela colocava aquelas 2 moedas, ela não ofertava em uma caixa física. Tudo que o Senhor manifestou no físico, o Senhor tinha estabelecido no espiritual. E ao lado de uma caixa física de oferta,
havia uma caixa espiritual. E o Senhor vai lá e busca uma oferta espiritual. Ele vai no coração dela, ele não vai nas mãos dela. E por isso ele olha a grande quantia dos outros, porque ele sondou o coração dos outros e ele viu: aqui não tem nada, só tem dinheiro. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora e podres por dentro. Então o Senhor disse: essa mulher deu mais do que todos vocês. Nesse momento, uma oferta espiritual era depositada na caixa do Senhor, no gasofilácio do Senhor. Por isso, querido, que o Senhor não está te medindo por aquilo que você faz. Se alguém te mede pela quantidade das suas obras, se alguém te mede pela quantidade de vezes que você vem na igreja, se alguém te mede pela quantidade de pessoas que você evangelizou, esse não é o coração do Senhor. Esse é um coração de chefe. Meu chefe, se eu chegar no meu trabalho e produzir, ele me ama. Ele diz: cara, é um cara bom. Se no outro dia eu não produzir, minha carta de demissão é assinada. Esse é o entendimento de chefe que as pessoas estão trazendo para a noiva e abusando da noiva, fazendo da noiva uma escrava, medindo ela por aquilo que ela dá, medindo ela por aquilo que ela faz. Mas o Senhor é pai. Me diga quem é pai e tem mais que um filho. Se um filho produz e o outro não produz, qual tu vai amar mais? Os dois. O Senhor ama como pai. O Senhor tem sondado no nosso coração e trazido de novo a essência de filho. E nós precisamos compreender que esse é o tempo de nós revelarmos a identidade dos filhos de Deus. Existem pessoas afastadas, existem pessoas arrebentadas, porque em algum momento foram medidos por aquilo que eles podem fazer, e por um momento de fraqueza, e por um momento de desilusão, não conseguiram atender a expectativa dos seus chefes, e por isso foram descartados. E essas pessoas hoje, elas estão penando na rua. E o Senhor está dizendo: a ardente expectativa da criação aguarda com vívido anseio pela manifestação dos filhos de Deus. Se existe uma coisa que o diabo ama, é desviado. Esse é o momento apropriado para a ceifa, porque ele conhece que Deus é um Deus de justiça, e esse homem conheceu a Deus e hoje está desviado. É o momento apropriado para a ceifa. E essas pessoas estão como andarilhos espirituais, caminhando em ambientes espirituais de trevas. Em algum momento enxergam uma luz, mas logo aquilo se apaga. Nós precisamos compreender essas coisas para esse tempo. Não é a quantidade, o valor da minha oferta que vai alcançar o coração do Senhor, mas é a motivação e a intenção dela. É o que está saindo do meu coração que vai tocar o Senhor. Quando Jesus caminhava pela rua, uma multidão apertava ele, puxava ele. De repente o Senhor olha para Pedro e diz assim: Pedro, para tudo, que alguém me tocou.
Pedro dá uma risada, creio que sarcástica naquele momento, porque uma multidão apertava o Senhor. Diz assim: Senhor, uma multidão te toca. E o Senhor vem perguntar quem te tocou. E Jesus diz assim: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Queridos, em meio a uma multidão, uma mulher com fluxo de sangue consegue tocar o coração do Senhor. Do coração dela, não foram as mãos delas, não foram as mãos dela que tocaram o Senhor. Você não vai conseguir tocar o Senhor com as suas mãos. Pare de correr, pare de fazer força para tocar o Senhor com as suas mãos. Você não vai conseguir tocar o Senhor com as suas obras. Você não vai conseguir tocar o Senhor com os seus feitos. Você não vai conseguir tocar o Senhor por aquilo que você faz e o quanto você corre. Só existe uma maneira de você tocar o Senhor e o Senhor liberar algo sobre você. É tocar o Senhor com o seu coração. E para isso há uma chave espiritual para nós. Há um coração contrito, Deus não desprezará. Não há avivamento sem arrependimento. Nós precisamos diariamente reconhecer o Senhor em todas as coisas. Nós precisamos ter a necessidade no nosso espírito de reconhecer o Senhor em todas as coisas. No casamento, onde Jesus, seus irmãos, seus discípulos foram convidados, o Senhor entra, o vinho acaba, o Senhor pega as talhas de água e as transforma em vinho. A festa continua, e a palavra diz que o Senhor saiu da festa. E a palavra também diz que somente quem o seguiu foi sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Creio eu que em um determinado momento o vinho novamente acabou. E aqueles homens correram em busca daquele que teria transformado a água em vinho. Só que ele não estava mais na festa. E isso tem acontecido nos nossos dias. O Senhor tem derramado gotinhas. O Senhor tem transformado gotinhas, poucas, da nossa água em vinho. E nós focamos no vinho e logo tiramos os olhos do Senhor. E quando nós nos damos por conta, o vinho acabou e o Senhor não está mais na festa. Quando nós nos damos por conta, o Senhor não está mais na festa, porque nós nos atraímos muito mais com o que o Senhor tem nos dado do que propriamente com a presença do Senhor. A mãe, os irmãos e os discípulos não ficaram na festa bebendo vinho. Não olharam para aquilo que o Senhor fez, porque sabiam que dali sairia muito mais. Sabiam que ali era uma fonte inesgotável. E depois, lá na frente, a palavra diz que sua mãe e seus irmãos queriam ter com ele. E ele diz: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra e a praticam. Por isso, querido, eu creio que quando saíram da festa, não eram a mãe natural e somente os irmãos naturais, mas todos aqueles que ouviram a palavra do Senhor foram atrás dele. Nós precisamos compreender essas coisas para esse tempo. Nós precisamos nos reconectar à videira e entender o que o Senhor tem para esse tempo. Nós precisamos nos atualizar com as necessidades que o céu tem pedido para cada um de nós. Hoje, eu e minha noiva, quando nós conversávamos, nós falamos: saiu de um e saiu de outro, qual é o teu propósito? E qual é o teu propósito? O que Deus derramou aí no início? E ela disse assim para mim: Luciano, o meu propósito hoje é ser uma esposa que atenda às tuas necessidades. É compreender o que o Senhor tem falado para mim, para que eu seja uma esposa que compreenda as tuas necessidades. E logo o Senhor me falou:
Sabe por que há muitos desentendimentos entre nós? Porque nós perdemos muito tempo tentando entender o que o Senhor quer para os outros, e perdemos tempo em descobrir o que o Senhor tem para nós. Nós perdemos muito tempo querendo alinhar os outros, e perdemos tempo em nos alinhar, em nos reconectar. Logo que há um desentendimento, a gente já prontamente, o nosso olhar físico e julgador já vai olhar para outra pessoa e vai automaticamente colher dela as suas falhas, para que a sua justiça seja exercida sobre a vida daquela pessoa, e a superioridade e a autoridade dê lugar à superioridade do autoritarismo. Nós precisamos compreender o que os céus têm nos comunicado para esse tempo. Você precisa entrar no seu quarto e extrair do Senhor o que Deus tem para você para esse tempo. Os modelos velhos ficaram para trás. Nós falamos aqui na quarta. Glória a Deus pela vida de John Wesley. Glória a Deus pela vida desses homens que conseguiram trazer o avivamento para o seu tempo e para a sua geração. Só que esses homens, eles não buscaram fora, eles não buscaram em púlpitos, eles não buscaram em conferências, eles não buscaram em escolas. Esses homens buscaram aqui dentro, porque eles conheciam quem era o Senhor e sabiam que o mesmo Espírito que habitou em Jesus Cristo agora habitava dentro deles. Esses homens, eu creio que eles entraram em um lugar de intimidade, conseguiram romper os céus e extrair do Senhor o que o Senhor tinha para aquele tempo. E talvez a nossa maior dificuldade de trazer os céus à terra para esse tempo, dentro dos nossos lares, dentro das ruas, dentro dos lugares onde há necessidade de comida física e espiritual, é porque nós estamos tentando trazer modelos de avivamento do passado para os nossos tempos. Nós estamos nos gastando lendo livros sobre avivamento, pegando estratégias sobre avivamento, pegando modelos de avivamento, e esquecendo que a fonte habita dentro de nós. Eu creio muito, e por isso eu estou aqui. Eu creio muito que esse projeto, o impacto, de unir a noiva em uma só voz para adorar o Senhor, não vai ser de uma hora para outra. Não vai ser buscando modelos fora que isso daqui vai fluir. Mas isso daqui vai fluir se vocês que geraram isso entrar dentro do quarto e todo sábado, todos os dias, todas as vezes que esse projeto for se mover, vocês entrarem nas regiões celestes, conseguir romper as barreiras da ofensa, conseguir romper as barreiras da religião e conseguir extrair do coração do Senhor o que o Senhor tem para esse tempo, então o Senhor vai derramar. Então o Senhor vai olhar pessoas que não vão tocar Ele com as mãos, mas vão encontrar pessoas que dispuseram tempo, que renunciaram coisas, que renunciaram seus prazeres, que renunciaram as coisas que amam, para tirar tempo, para chorar, para clamar, para conseguir extrair do céu o que o Senhor tem para esse tempo, para aquele lugar, para aquele ambiente. A minha oração nessa noite é para que Deus reative dentro de você o que Deus quer de você. O que Deus quer de você. Deus tem o mesmo Espírito depositado em todos, em tudo e em todos, mas a cada um Ele liberou um destino, a cada um Ele liberou um propósito, e eu não posso me mover pelo que o meu irmão se move, eu não posso me mover pelo que eu vejo as pessoas se mover. O mundo espiritual não é uma moda, onde é lançada em um ano e eu tenho que seguir. Muitas vezes eu vou ter que ir contrário a tudo e todos, por obediência à voz do Senhor. Ouvimos a declaração do Douglas, que está lá na Índia. Douglas, a crise apertou, as pessoas que ofertavam
não estou mais ofertando, está difícil para mim aqui, o custo de vida é alto, está ruim para mim aqui. E o pastor falou para ele: quem sabe tu volta, cara, quem sabe não é um tempo onde de repente tu, tempo de descansar e tal, depois tu vai voltar para aí. Ele: não, cara, eu tenho uma convicção no meu coração. Existe um lugar no centro da Índia, onde tem um córrego, onde as pessoas depositam ali seus sacrifícios. Só que os sacrifícios deles não é que nem o nosso, pipoca, vela. São corpos, são crianças, é sangue correndo no centro da cidade, defunto correndo no centro da cidade. E ele disse: não, cara, do lado daquele lugar, Deus me deu uma visão, eu vou colocar lá uma casa de oração. Eu não vou sair daqui, cara. Eu não vou sair daqui. Existe uma convicção no meu coração que Deus me deu esse lugar para estabelecer o reino dele, e eu não vou sair daqui, cara. Isso me comunica alguém que entendeu o que Deus quer dele para esse tempo, o que Deus quer dele para aquele lugar. E nós precisamos compreender o que Deus quer de nós. Deus tem uma nação para você. Tem uma nação para você. E talvez tu olhe pessoas pregando ou pessoas orando e tu diga: eu quero ser igual a ela. Mas Deus está dizendo: não é para te ser igual a ela. Deus tem uma nação para ti. É um propósito específico para ti, onde tu vai passar e as pessoas serão curadas, aonde tu vai tocar e as pessoas serão libertas. Há na tua mão uma unção de libertação sobre a vida das pessoas, e Deus tem cumprido, e Deus vai cumprir cada passo, cada propósito. E a minha intercessão nessa noite é para que Deus não deixe nenhum homem que se aproveite da sua noiva chegar a 2 metros perto de ti, para que Deus guarde a tua santidade, para que Deus guarde o óleo que Ele derramou sobre a tua cabeça, e nenhum homem toque na tua identidade, para que Deus cumpra com êxito o propósito que Ele tem para a tua vida. Deus tem algo derramado para cada um de nós, e não é idade, corpo físico, placa de igreja que vai interferir. O que vai interferir, o que vai nos movimentar, são pessoas que compreendem o entendimento de que Deus está nos chamando para o quarto. Vem, filho, aqui é lugar de revelação, aqui é lugar de entendimento, aqui é lugar de cura, aqui é lugar de libertação, aqui tem um propósito, aqui tem um destino. Vem para os braços do Pai. Nós não podemos mais aceitar o abuso, nós não podemos ser moda. Nós precisamos compreender o que Deus tem para esse tempo. Eu falava essa semana com a Rafaela, algo que o Espírito Santo me falou no banheiro, cara, foi demais. Eu estava no banheiro ouvindo coisas que o Senhor falava sobre os filhos, sobre essa geração. Amanhã a Núbia vai falar mais sobre isso, sobre os banheiros unificados em Santa Catarina. Não há mais banheiro de menino e menina nas escolas, são banheiros unificados. No Rio de Janeiro tem escolas que não pode mais chamar de menino e menina, é criança, porque se tu chamar de menino, tu está tirando a liberdade de expressão dela, de escolher a sexualidade. E eu pensei comigo: Senhor, eu vou casar e eu quero ter filho, eu quero ter uma penca. Como é que eles vão viver no meio disso? Já está assim agora. E o Senhor diz: cara, é nesse tempo que eu preciso do teu filho. É nesse tempo que eu preciso do teu filho. É nesse tempo que eu quero que você tenha filhos. É nesse tempo que o teu filho vai chegar e vai dizer assim: a professora te chamou de criança, mas tu é um homem, porque tu tem uma identidade do céu, e foi Deus quem colocou ela em ti. Você é uma mulher, porque Deus te escolheu assim. Você é uma princesa do Senhor. Ninguém vai tocar naquilo que Deus tocou. É nesse tempo que eu preciso dos teus filhos.
Foi no meio da crise de Nabucodonosor que Deus levantou Samuel. Foi em meio à corrupção de Sodoma e Gomorra que Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Quanto mais escuro, mais sombrio, mais perigoso seja um lugar, mais necessidade de luz. Às vezes nós olhamos uma cidade, meu Deus, aumentou a criminalidade. Meu Deus, lá aumentou a prostituição. Lá não é um lugar bom de morar. Não, cara, lá é um lugar bom de morar. Lá é um lugar de manifestar. É lá o lugar que eu vou. É lá o lugar que eu vou enviar os meus filhos. Eu vou preparar eles dentro da minha casa, com um propósito aqui. E eu vou falar: filho, aonde tem crime tu vai. Aonde tem pobreza tu vai. Aonde tem prostituição tu vai. Porque tu é luz. Nossos filhos vão fazer a diferença. Vocês vão fazer a diferença nessa nação. São fundamentos gerados dentro de casa e manifestados fora. Por isso, toda manifestação que nós formos fazer, nós precisamos compreender que nós também somos filhos. E se nosso pai natural, meu pai natural, não é convertido, eu gostaria de buscar nele alguns destinos. Eu gostaria de buscar nele uma segurança espiritual para a liberação de um destino para a minha vida. E um dia, em nome de Jesus, eu quero sentar com ele e dizer: pai, coloca a mão sobre a minha cabeça, me unge. Mas eu tenho um pai que não me deixou órfão, cara. Eu tenho um pai que colocou a mão sobre a minha cabeça. Eu tenho um pai que me desejou no céu. Eu tenho um pai que antes que o universo, os céus e a terra fossem formados, eu já estava dentro dele. Eu já era um desejo dele. Eu já era um propósito dele. Ele já tinha um país. Ele já tinha uma nação. Ele já tinha um lugar que ele olhou e disse: esse vai para lá. E esse lugar de identidade que eu estou buscando hoje é entender o que o Senhor pensou naquele dia, o que o Senhor planejou naquele dia, para que eu compreenda e cumpra aquilo que Ele fez, cumpra aquilo que Ele desenhou. Esse é o tempo, cara. Sodoma e Gomorra estava toda corrompida, que nem o nosso coração antes de nós conhecermos o Senhor. Então Deus achou ali um ponto de luz. Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Deus coloca Noé na arca junto com a bicharada toda. Quando as águas começam a minguar, Noé solta um corvo. Por que um corvo? Porque corvo se alimenta de carne. E se ainda houvesse carne sobre a terra, se ainda houvesse podridão sobre a terra, então ela não estava preparada para um recomeço. Então o corvo volta para a arca. Então Noé solta uma pomba. E essa pomba traz no seu bico uma folha de oliveira nova. E eu creio, nós sabemos que o Kairos, o tempo de Deus, não é igual ao nosso tempo. Nós sabemos que para Deus não existe ontem, hoje e amanhã. Para Deus é um tempo só, a eternidade. E eu creio que naquele momento, lá na frente, onde Jesus estava sendo batizado, o céu se abriu e a pomba desceu sobre a cabeça dele. E o Senhor disse: esse é o meu filho em quem eu me comprazo. Depois que o Senhor lavou o nosso coração, depois que o Senhor lavou Sodoma e Gomorra, Noé, o Senhor soltou o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi lá e buscou em Jesus uma segunda chance para a gente recomeçar. O meu e o seu coração estava corrompido.
No plano original, nós nasceríamos em um lar cristão. Mas não foi assim. Nós nos corrompemos como Sodoma e como Gomorra. Mas a graça do Senhor, como um dilúvio, veio e lavou o nosso coração. E o Senhor nos deu, através do Espírito Santo, buscou em Cristo, na cruz do Calvário, uma segunda chance para que a gente recomeçasse. Nós precisamos compreender essas coisas. No mundo atual, antigamente, se você tinha o 2º grau, você era uma pessoa que tinha um estudo, você era uma pessoa atualizada. Hoje em dia, 2º grau já não vale mais nada. Eu me lembro que curso de computação em inglês, então, era para ET. Se uma pessoa tivesse inglês há uns 10 anos atrás, era quase um superdotado. Mas hoje já virou básico. Você vai trabalhar, eles perguntam já. Primeiro pergunta, tem inglês? A terra, ela só manifesta aquilo que está sendo estabelecido no céu. E a terra está pegando esse entendimento do céu e exigindo de nós uma atualização. Só que nós temos corrido simplesmente para nos atualizarmos com as coisas da terra. Estamos esquecendo de nos atualizarmos com as coisas do céu. É um entendimento onde o próprio diabo está pegando, está sentindo que Deus está derramando para os seus filhos e está distorcendo. E nós estamos cada vez mais ocupados. Trabalho, curso, faculdade, atualiza. Tu não pode perder tempo, cara. Tu não pode ficar para trás. Faz curso, faz mais um idioma, faz 2, faz 3. Mas o que eu e você precisamos compreender é que quando nós estamos lá no quarto pedindo, Senhor, me atualiza, o que o Senhor quer, o que o Senhor tem para esse tempo, o que o Senhor tem para esse lugar, me fala, eu quero ouvir, derrama sobre mim um óleo novo, derrama sobre mim uma unção nova, Pai, eu quero passar lá, eu quero tocar, eu quero passar lá, eu quero curar, o que está acontecendo, o que eu ainda não entendi, que eu estou passando o trabalho, então eu me atualizo com o céu, e o Senhor me coloca em uma posição de autoridade, aonde o conhecimento humano não pode me levar, mas a sabedoria do céu, ela me carrega. Porque Jesus, quando subiu, ele disse: deixarei para vós o Espírito Santo, e ele vos ensinará todas as coisas, todas. Não faltou nenhuma, não faltou idioma, não faltou faculdade. Não estou dizendo que você não precisa fazer essas coisas. Eu estou dizendo que você precisa caçar, que você precisa capturar, que você precisa roubar do céu a sua identidade, para não perder tempo com as coisas dessa terra. Se você faltava coragem para você largar o seu trabalho, então larga. Se faltava coragem para você largar a faculdade, larga. Se faltava coragem para você sair da igreja e sair pregando para pé de manga, sai, prega, cara. Mas busque a sua identidade, porque é ela que vai te manter, é ela que vai te sustentar no propósito. Cara, eu estou aqui porque Deus me deu uma palavra, eu estou aqui porque Deus me deu um entendimento, eu estou aqui porque Deus me deu o seu Espírito, Deus me deu um propósito, e eu vou cumprir. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 12, já estou terminando. Por favor, traga os céus para a terra. Se tem uma coisa que tem sido a nossa oração nos últimos dias, minha e da minha noiva, é: Senhor, nos prepara. Prepara o nosso coração para aquilo que o Senhor quer fazer. Tira as raízes do nosso coração aqui dessa terra, tira as raízes do nosso coração desse sistema que nos envolve. E nos conduz, Senhor, até um propósito eterno. E nos dê a coragem necessária para não desistir. Nos dê a coragem necessária para permanecer.
apesar das pressões de que eu tenho que ter, de que eu tenho que ser, de que eu tenho que fazer. Eu sou. Eu sou filho e isso me basta. Romanos, no capítulo 12, diz assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional ou lógico, e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche seus olhos. Não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Mas sede transformados pela renovação das vossas mentes. Sejam renovados. Senhor, abre o nosso entendimento aqui nessa noite. Se você estava em dúvida quanto à sua identidade, quanto ao seu propósito, queria te convidar para vir aqui à frente. Abre o entendimento aqui, Senhor. Nós repudiamos toda a estrutura de orgulho, toda a estrutura de apostasia sobre esse lugar. Eu peço que o Senhor abra o nosso entendimento nessa noite, para que a gente, Senhor, venha se reconectar com o céu, para que a gente, Senhor, venha extrair do teu coração o que o Senhor tem para esse tempo. Derrama sobre esse altar aqui, Senhor, uma unção de renovo. Renova as nossas forças, renova a nossa coragem, Senhor. Traz de volta o fervor, traz de volta a intrepidez de pessoas que têm a identidade de filhos de um leão, de pessoas que reconhecem que seu Pai é o Senhor dos senhores. Traz-nos o fervor e a intrepidez de pessoas que reconhecem que são filhas do Senhor dos exércitos, que lutam com a certeza de que são mais do que vencedores, que lutam com a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem a tribulação, nem aquilo que foi, nem aquilo que há, nem aquilo que há de vir, tem o poder de separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Resgata, Senhor, a nossa identidade aqui nessa noite. Resgata a certeza de que nós fomos gerados no céu. Resgata um entendimento apostólico e profético para esses dias. Resgata a nossa identidade de águia. Espreme-nos e faze-nos sentir o cheiro desse óleo, Senhor. Deixa-nos te tocar novamente nessa noite. Permita-nos reclinarmos a nossa cabeça no teu peito e dizer: Senhor,
Me perdoa pela distância, me perdoa pelos meus conceitos, me perdoa pelas minhas falhas, me perdoa pela minha incredulidade, me perdoa pela minha falta de fé, Senhor, me perdoa pela minha falta de perdão, me perdoa pela minha falta de amor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Ressalacandarabanas Shekantara labara kedarolosora kondolorolomana kandara shurianda labanas Rekodorolo kondorolomanara la kedara labalara labalas. Toca no Senhor. Toca no Senhor. Faz mais uma vez diferente do que todas as outras. Marca a nossa vida. Marca a nossa identidade nessa noite. Que seja uma noite inesquecível da noiva, com o reencontro com o noivo. Que seja uma noite inesquecível pela renovação dos votos, pela renovação da aliança que nós fizemos com o Senhor. Há nações sendo liberadas nesse lugar. Há nações sendo liberadas nesse lugar. O Senhor está entregando visões de bandeiras nesse lugar. O Senhor está não te dando um propósito novo, mas o Senhor está resgatando o propósito que Ele te entregou no princípio de todas as coisas. Você é filho, você é filha.